muito bem-vindos ao canal Alquimista da Bolsa. Semana efetivamente muito tensa. Ibovespa afundou forte, fechou em 110,035. Vamos entender o que aconteceu para que o Ibovespa caísse tanto nessa semana. Segunda-feira caiu forte, reagindo aos acontecimentos do final de semana, que foi a troca abrupta do comando da Petrobras. O presidente indicou um sucessor para presidente da Petrobras de uma maneira muito contundente. E aí o mercado começou a imaginar e refletir sobre se não seria o fim do governo pró-mercado. Seria um governo um pouco mais intervencionista, um pouco mais interessado em ter melhores resultados econômicos, utilizando as estatais como uma maneira de segurar a inflação e outros índices econômicos. Mas o governo reagiu relativamente rápido e conseguiu apresentar a capitalização da Eletrobras, que seria o primeiro passo para a privatização, como uma forma de demonstrar que o governo pró-mercado continua da mesma forma, deu visibilidade ao Paulo Guedes, fez vários elogios a ele e, além disso, houve a aprovação da autonomia do Banco Central. Tudo isso fez com que aquele mal-estar da segunda-feira tivesse uma melhora relativa na terça. Mas, como a inflação americana veio alta e o temor de que saia do controle passou a ser uma questão mundial, a taxa de juros, a curva de juros americana subiu e os títulos da dívida americana também, o que fez uma certa fuga de capitais para a segurança dos títulos americanos. Então, isso fez com que a Bolsa brasileira voltasse a cair como no mundo inteiro. Mas, em contrapartida, na sábado de manhã, finalmente foi aprovado o pacote do Biden de 1,9 trilhões de dólares na Câmara. E isso, se for aprovado também no Senado, dará um fôlego novo ao mercado, pelo menos no curtíssimo prazo. Então, vamos aguardar como vai ser conduzida essas negociações. Já aqui no Brasil, a taxa de juros também, a curva de juros também subiu e a inflação também está preocupando. Então já é dado como certo pelo mercado financeiro que a Selic deve subir no dia 17 de março, na próxima reunião do Copom. A aposta é majoritariamente para passar de 2 para 2,5, que isso prejudicará, sem dúvida, a nossa Bolsa, e principalmente as empresas de construção civil, onde a taxa de juros é uma coisa muito importante para o financiamento da casa própria. Está acontecendo também uma alta generalizada das commodities. Isso ajuda alguns segmentos, algumas empresas do Brasil, como o segmento siderúrgico, como a Vale do Rio Doce, que faz com que os preços dessas commodities estejam subindo forte no mercado internacional. E a previsão é de que, se o pacote de estímulo sair e entrar mais 1,9 trilhões de dólares no mercado, o ciclo de alta das commodities deve ainda ampliar ainda mais. Bom, voltando a falar do Brasil, aqui um outro caso que preocupa muito é a questão da vacinação, a questão do enfrentamento da Covid, que não estamos indo bem, estamos indo inclusive mal, e já existem alguns estados que decretaram lockdown, e outros que não chegaram a tanto, mas já começa a dificultar a circulação das pessoas e começam a fechar as empresas. Isso é negativo para a Bolsa, porque é negativo para a economia. A gente precisa avançar com a vacinação para que a gente possa voltar à normalidade. E a temor agora é que isso não aconteça. Outro problema interno brasileiro é a questão do orçamento fiscal. Existe uma preocupação grande que as contas fiquem cada vez mais fora de controle, e inclusive
com a volta do auxílio emergencial, que é muito importante para os trabalhadores, para manter as pessoas ativamente ativas e podendo comprar e viver, ela é também uma preocupação do mercado, porque vai estourar o teto de gasto. Se não encontrar uma fonte alternativa para compensar esse gasto adicional, as contas ficam ainda mais fora de controle. E, além disso, com a sinalização de redução de impostos na cadeia produtiva do petróleo, né, óleo diesel, gasolina, gás e essas coisas, esse desequilíbrio fiscal aumenta ainda mais. E isso faz com que o mercado fique preocupado com o futuro e provoque a queda na bolsa. Perspectivas do curto prazo. Vai depender dos acontecimentos. Se for aprovado o pacote de estímulos do Biden, provavelmente deverá acontecer uma alta forte de curto prazo e até que seja exaurido, seja gasto, seja utilizado todo esse valor, né? 1,9 trilhões de dólares. Depois disso, caso vamos chegar num momento de que teremos um outro problema, que precisaríamos de mais estímulos e eu não sei se virão outros estímulos ou não. E aí pode ser o início de uma grande queda para rearrumar a economia que está saindo de controle, muitos gastos para enfrentar a pandemia pelo mundo inteiro e o desempenho econômico, o aumento da produção e do PIB mundial não acompanha necessariamente o aumento dos gastos, traz um desequilíbrio mundial. Isso pode fazer com que a economia sofra muito com isso e, consequentemente, aconteça uma grande queda nas bolsas de valores que antecipam os movimentos. Isso, na primeira hipótese de que haja um pacote de estímulos dessa ordem de 1,9 trilhões de dólares. Então, deverá haver um aumento da bolsa no curto prazo. Caso isso não venha a acontecer, vai depender muito de como for tratado a questão da pandemia, se realmente a vacinação em massa, que alguns países já vêm fazendo, destacam a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e Israel, dê uma resposta positiva para o crescimento da pandemia, que ela deixe de crescer, começa a regredir, as coisas voltem ao normal. E vai estar também internamente no Brasil para saber se vamos ter ou não vamos ter uma vacinação em massa, que a nossa vacinação está muito lenta, muito devagar, e se vamos conseguir equilibrar as contas, que isso vai depender dessa equação para saber se vamos voltar a subir ou se a queda ainda se aprofunda por mais algumas semanas, alguns meses. É muito importante essa próxima semana, ou as próximas semanas serão decisivas para saber o caminho que acontecerá com as bolsas de valores do modo geral e principalmente com a nossa B3. Então, vamos aguardar. Fique conosco até domingo que vem aqui no canal do YouTube e todos os dias no Instagram. Boa semana e bons trades!